Olá, paz do Senhor, tudo bem com você hoje? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar com você um estilo de vida. Eu coloquei o nome de dieta espiritual, mas na verdade é um verdadeiro estilo de vida que vai fazer a total diferença na sua vida. O que seria essa dieta espiritual? É um estilo de vida composto por 5 passos primordiais. Eu vou compartilhar aqui os 5 passos que eu já aplico na minha vida. Número 1. Não falar palavras vãs. O que seriam essas palavras vãs? Palavras vãs seriam fofocas do próximo, seriam palavras que não edificam. Aquela pessoa que de repente entra numa roda e começa a falar coisas que não acrescentam em nada, às vezes até falando mal do seu próximo. Ainda que você tenha razão, você vai fechar a sua boca e não vai falar palavras vãs. Onde que isso está fundamentado? Está lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então esse é o primeiro passo. Passo número 2, não murmurar. Ainda que você tenha total razão de reclamar da vida, ainda que você esteja passando por dificuldades, você vai dar graças ao Senhor. Porque a palavra diz: em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E também lá em Filipenses 2, 14 e 15, diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações. Então você vai fazer tudo, todas as suas atividades, sem murmurar. Quando vier a vontade de murmurar, você vai falar: Senhor, coloque guardas na minha língua para eu não pecar contra ti. Porque a murmuração é um pecado, é uma ingratidão contra o Senhor. Passo número 3, dar honra ao próximo. Ao invés de você buscar honra, você vai dar honra ao próximo. Você vai preferir em honra o seu próximo. Aonde que isso está? Está lá em Romanos 12, 10 a 14. Preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. É um conselho do apóstolo Paulo, lá em Romanos. Então, quando vier aquela tentação de você exigir honra, de você ser honrado, de você ser colocado em primeiro lugar, você vai ceder essa honra ao próximo. Por quê? Porque o próximo merece mais que você? Não, porque isso é agradável ao Senhor. Veja bem, essa dieta, o fundamento principal, a finalidade dela é honrar ao Senhor, é agradar ao Senhor. Então você vai honrar ao próximo, não porque o próximo é melhor que você, não porque o próximo merece mais que você, mas porque isso agrada ao Senhor. E o quarto passo, muito importante, não ver coisas nocivas. Por quê? Porque a palavra é clara que diz, quando diz, os olhos são espelho da nossa alma, tudo entra pelos olhos. Então cuidado com o que você vê. Não estou falando aqui só de imagens imorais, pornografia, não. De repente você vê um filme que não agrada ao Senhor, que não te agrega em nada, que não te edifica. De repente você vê algo na internet que, ainda que não seja algo imoral, mas é algo que não traz nenhum benefício para você. Então, você vai pensar o seguinte: nem tudo, ainda que não seja pecado, se não me acrescentar, eu não vou ver. Então, a maioria das coisas do mundo, infelizmente, não nos acrescentam em nada. Então, você vai vigiar para que você não olhe coisas vãs, coisas vulgares, coisas que não edificam, violência, filme de terror, tudo entra nesse pacotão. Vigie os seus olhos, porque pelos seus olhos entram as coisas nocivas à sua alma. Isso está lá em Mateus, palavra do Senhor Jesus. Os olhos são a janela para a alma. Ele disse em Mateus 6, versículo 22 a 24, que os olhos são a janela para a alma. Olha que coisa séria. Vigie o que você vê. Ainda que todo mundo esteja indo ver determinado filme, se tal filme não vai agregar em nada, não veja fotos indecentes, não veja filmes de violência. Vigie o que você vê. E o quinto passo, que é o mais importante, aqui é o mais importante, a lição do nosso Mestre Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. Tudo que você for fazer para o próximo, você vai pensar antes: eu gostaria que isso fosse feito para mim? Eu gostaria de ouvir essa palavra? Antes de você opinar sobre determinado assunto, você vai pensar: se fosse alguém dando essa opinião para mim, eu gostaria? Tudo você vai se colocar no lugar do próximo. Aí sim você vai aprender a amar o próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Olha que interessante.
Então, são 5 pilares para a dieta espiritual. Eu espero que você coloque isso em prática hoje e já na próxima semana você vai colher os frutos, tá bom? Se você gostou da nossa mensagem, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo o nosso canal, continue curtindo todas as nossas redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram. O Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Que Deus te abençoe juntamente com a sua família. Um grande abraço.